ponto prévio para a conversa que vamos manter é o que nos aponta este exemplo, é que há mais casos de sucesso do que de insucesso no combate ao cancro em Portugal. E esta é a primeira boa mensagem que temos para transmitir. Hoje no nosso estúdio temos connosco a Vanessa Afonso, mãe da conhecida Leonor. Olá, muito obrigado por estar mais uma vez aqui na praça. E Ricardo Teixeira, psicólogo da Associação Mama Help. Que tipo de solução vocês apontam para cada caso? Se bem que esta pergunta é um pouco cruel, porque cada pessoa terá uma forma de tentar encarar a doença. Sim, o Mama Help é uma instituição relativamente recente, tem cerca de 6 anos. Foi pensada numa outra instituição, mas surge no Porto, infelizmente. E atualmente, há pouco estava a falar com a Vanessa acerca disso, existe também, porque a Vanessa trabalha na zona de Lisboa, existe também em Lisboa há cerca de dois meses, penso eu. E, portanto, o Mama Help é uma instituição localizada na Ordem da Trindade, portanto, na Baixa do Porto, e é um centro de apoio a doentes com cancro da mama. Portanto, o objetivo do Mama Help é criar um serviço diferenciado, digamos assim, versatilizado, multidisciplinar, interdisciplinar, isto parecem imensos termos, sim, mas palavrões, não é? Palavrões, mas interdisciplinar porque temos diferentes abordagens, não farmacológicas, não médicas, mas complementares a tudo aquilo que é feito no âmbito da medicina convencional, digamos assim. Vimos na Mónica foi que o desporto foi o exercício sustento, não é? Sem dúvida alguma. Estava exatamente a pensar nisso. No Mama Help, uma das principais valências, uma das valências mais procuradas é exatamente o exercício físico. Temos muito sucesso. A pessoa que trabalha, o professor Eduardo, fez um doutoramento nesta área, na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, do Porto, e teve resultados muito interessantes. Portanto, estamos a falar de um estudo comparativo, pessoas ou mulheres com cancro de mama que praticavam exercício físico comparativamente com outras que não, e os resultados foram muito interessantes, com pacientes do Mama Help. O Mama Help, como estava a dizer, é uma instituição focada, ou seja, cuja missão é a melhoria da qualidade de vida das pessoas com cancro da mama, mas não só. Portanto, aborda o problema numa perspectiva sistémica. O que é que isto quer dizer? Portanto, o próprio cancro é uma doença sistémica. Se víssemos isto como uma metáfora, não é? No sentido da metastização, portanto, a sistémica no plano familiar e amigos também. Trabalho. Tal e qual. Portanto, tem muitas implicações. Fazer circunferências, não é? À procura das influências que uma doença oncológica não é? Que pode trazer. Bom, e este caso é um caso de sucesso, mas também temos que saber lidar quando o insucesso nos bate à porta. E infelizmente isso sucedeu com a Vanessa por causa da Leonor, e nós já aqui conversámos sobre os primeiros tempos, os tempos do porque eu, porque comigo, que mal fez, no caso, a minha pequenina para merecer passar por todo este processo, por toda esta dor. Como é que se consegue libertar depois esta perda com o resto da nossa vida? Como é que se consegue conciliar uma coisa e outra? Fazendo-nos socorrer daquilo que é hoje em dia a nossa máxima, que é o aceitar e sorrir. Nós temos de ter perfeita consciência nesta vida, para bem da nossa sanidade mental, emocional, temos de ter consciência que há coisas que nós controlamos, há coisas que nós não controlamos. Saber aceitar aquelas que não dependem de nós é o segredo de alguém se conseguir manter de pé depois de um desafio tão grande. Depois é viver um dia de cada vez. E eu às vezes costumo brincar e dizer: hoje foi um dia bom, hoje foi um dia feliz, amanhã logo vemos. Gerir as coisas, cada mal a seu dia. Esconder as fotografias, esconder as recordações, o quarto da Leonor ainda existe? Não, de todo. Não há necessidade de esconder, não há necessidade de fazer de conta que não. A minha filha existiu, a minha filha viveu comigo 5 gloriosos anos. Foi uma criança extraordinária. Não vou negar, não vou esconder, que dói muito, a dor é real. Todos os dias, desde que acordamos até que nos deitamos, a dor é real. Agora, o sofrimento é sim opcional. E eu, quando tenho que sentir a dor da perda da minha filha, quando tenho que chorar, eu choro. Quando eu tenho que deixar entrar em mim o sentimento da saudade, da perda, eu permito-me fazê-lo, mas somente até ao ponto em que não me fira, em que não me corte, em que me faça entrar em lugares onde eu já estive e onde eu percebi que não vale a pena permanecer. Vanessa, se encararmos de modo mais ágil, pelo menos
elementos para a leitura de quem está de fora e nunca viveu nada de semelhante. Não pode também estar simultaneamente a camuflar um luto que acaba por nunca realizar e que está aqui a fermentar. Essa questão é-me colocada muitas vezes. Vanessa, como é que se faz o luto? O luto nunca se faz, vai-se fazendo. Até porque há aqui um binómio intragável. A saudade não diminui, só aumenta com o tempo, não é? Porque às vezes as pessoas dizem, o tempo. Mentira! O tempo só faz aumentar a saudade, só nos faz constantemente ir lá atrás, reviver os bons momentos, os momentos de felicidade. O cérebro mantém esta capacidade extraordinária de eliminar o que é de menos bom e deixar ficar aquilo que de facto nos faz o chamado quentinho no coração, não é? É inevitável nós estarmos sempre a revisitar estes momentos. Mais uma vez, o aceitar que eles existiram, fizeram parte de um tempo feliz da nossa vida, neste momento não é real. Para mim, que sou uma mulher de fé, acredito em Deus, acredito em propósitos de vida, em missões, torna-se relativamente mais fácil continuar a viver neste plano, suportada na fé que me faz acreditar que um dia mais tarde voltaremos a estar juntas. Isto dá-me alguma força, sem dúvida. Eu muitas vezes pergunto-me a mim mesma, quem não acredita em nada, ao que é que se agarra, não é? Mas, efetivamente, para mim, é a muleta extraordinária, a força que Deus nos dá ao nos dizer, não te preocupes, isto foi só um episódio, para a frente há mais. Ricardo, como é que se pode então avaliar face a um doente oncológico esta possibilidade constante de ver a linha de meta? É que nós vivemos a vida inteira a pensar que nós somos imortais. A morte há de suceder, eu não sei quando, lá para a frente. Mas quando temos a linha de meta poucos instantes da nossa vida, como é que nós conseguimos encará-la? É extremamente difícil. De facto é isso que acontece. Não é só na adolescência, aquele síndrome da imortalidade. Não, é a vida toda, não tenho dúvida nenhuma. Mas sobretudo quando surge um diagnóstico de uma doença com as características tão próprias de uma doença oncológica, não é? Que tem caráter de cronicidade, de facto começamos a percebermos que esse risco se começa a aproximar, não é? O risco da mortalidade e a possibilidade efetiva. Tem conotações culturais, não sei se querem um bocadinho por aqui, mas cá em Portugal, de facto, o diagnóstico de uma doença oncológica, ou a própria palavra cancro, ainda tem uma forte conotação. Morreu de doença prolongada. Ou de coisa ruim, muitas vezes se ouve. Às vezes as pessoas evitam falar na doença, morreu daquela doença, e nós já sabemos qual é. Claro. Pronto, o que eu já estava a perguntar muito bem é como é que as pessoas que recebem um diagnóstico de uma doença oncológica, neste caso cancro da mama, mas de qualquer doença oncológica, lidam com as incertezas e com as dúvidas associadas. Não é? Quanto tempo é que eu vou viver? São perguntas que as pessoas fazem que os oncologistas não sabem responder. Como é que vai ser a minha vida? Como é que eu vou gerir isto? E o MAMA-HELP surge exatamente com uma resposta efetiva. É importante dizê-lo que é cientificamente baseada. Portanto, nós não nos baseamos em nada que nos tenha dado na cabeça porque achamos que é giro, que funcionou em um e dois casos. Eu trago até aqui um artigo publicado recentemente, não sei se isto interessará, mas fala sobre a importância da sistematização de investigação científica e comprovada no âmbito das terapias ou nas abordagens da medicina integrativa e complementar, que é diferente de uma abordagem substitutiva, não é? É uma abordagem complementar. Portanto, não estamos a falar de deixar de fazer quimioterapia para passar a fazer outra coisa. Vamos focar-nos na qualidade de vida da pessoa, no sentido da diminuição sintomática e da melhoria da qualidade de vida e do bem-estar. Deixe-me adicionar mais este elemento. E como é que nós tratamos os zeladores, os cuidadores? Uma excelente pergunta. Os zeladores, muitas das vezes... Nós andamos sempre a olhar para os doentes, sempre, permanentemente, e bem, preocupados com quem tem uma doença oncológica. Não ficamos todos doentes, se pertencemos à família do doente oncológico? Sim, normalmente, e a investigação assim o demonstrava, é que sobretudo os cônjuges dos doentes oncológicos eram extremamente negligenciados quando eles eram os principais, continuam a ser muitos dos principais cuidadores. Mas existia uma pequena parcela desta prestação de cuidados que eram os filhos, que eram e que são os filhos. Por acaso, esse assuntismo especial respeito, que foi exatamente uma grande investigação que eu fiz cá em Portugal, com filhos adultos cuidadores de doentes oncológicos que estão em tratamento de quimioterapêutico, e comparei-os com pessoas que não tinham estas características. Não é? Portanto, não eram cuidadores e, de facto, em termos de resposta psicofisiológica e psicológica, como se deveria de esperar, uma coisa é aquilo que nós achamos, outra coisa é aquilo que a realidade científica demonstra. Claro. Portanto, aquilo da ciência baseada na evidência. E as evidências demonstram que, de facto, são pessoas
que em termos de comportamentos de risco, que é isso que é importante percebermos de todos aqueles dados, Sim. são pessoas que negligenciam mais a sua saúde, são pessoas que estão perdidas, que estão em distress, que é a parte negativa do stress, e que muitas das vezes não sabem como é que hão de procurar ajuda. De facto, o Mama Help também surge como uma instituição que dá efetivamente apoio a cuidadores. Posso lhe dizer da área que eu conheço melhor, a área de formação, que é a psicologia. Sim, tenho cuidadores, sim, tenho cônjuges, sim, muitas das vezes solicito a participação na consulta, ou convido as pessoas a participar. Sim. Muitas das vezes as senhoras vêm sozinhas e eu convido o marido a participar, muitas vezes os filhos. E relativamente aos filhos, é muito importante dizer isto. No ano passado, a Mama Help é uma instituição sem fins lucrativos. Nós temos sessões informativas abertas ao público em geral, pessoas que querem participar, que não têm necessidade, vontade de falar, mas querem ouvir, e que depois, se calhar, numa outra sessão... São capazes de ter coragem para isso. Deixa-me aproveitar o tempo. Nós temos o tempo muito contado. Vanessa, esse é um dos principais papéis da Associação da Princesa Nono, não é? Sem dúvida. Aliás, foi talvez o papel primordial que falhou aqui ao setor falar. Falou dos filhos, falou dos cônjuges, mas sobretudo dos pais. Não há maior agonia para um ser humano do que ver alguém que é seu... O filho fica órfão, alguém fica viúvo, um pai e uma mãe não têm título. Sem dúvida. Nós não fomos pré-formatados para a perda de um filho. Nós nascemos com a consciência de que vamos morrer, sem dúvida, todos um dia, mas nós depois, muito antes dos nossos filhos, não é? E viver esta realidade, nós consideramos-la contra a natura. Somos autonegligenciados, nós imputamos a nós mesmos a responsabilidade de dar o tudo por tudo em prol dos nossos filhos. Nós somos casados, deixamos de ser marido e mulher para passarmos a ser pais, nós somos filhos de alguém, nós não queremos sequer sobrecarregar os nossos pais porque já estão em agonia, porque os netos não era suposto estarem doentes. A pressão que é colocada sobre os pais de uma criança é desumana, na medida em que há os tratamentos, há a doença do filho, mas sobretudo há todo o misto de emoções confusas, desajustadas, desalocadas, que nós imputamos a nós mesmos. Isto não era suposto estar a ser assim. O meu filho teria que cuidar de mim, o meu marido teria que cuidar de mim. Agora, eu cuidar de um filho doente não é suposto ser assim, verdade? Com esta doença em particular. Sem dúvida. Se precisarem de algum auxílio, de algum apoio, a associação chama-se mesmo Princesa Nono. Leonor, Princesa Leonor. Leonor, Sim. a indicação que eu tinha aqui não era essa. Princesa Leonor, podem procurar na internet, que encontram facilmente. E o Ricardo Teixeira está aqui em representação da associação Mama Help, Help em inglês, HELP, se quiserem procurar, também podem aceder via net. Muito obrigado a ambos por terem estado aqui para falarmos descomplexadamente sobre o cancro e falarmos abertamente sobre sentimentos, que é algo que muitas vezes nós temos alguma repulsão em fazê-lo. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Sónia, como está? Estás aqui. Desculpa.